Eu escolhi falar hoje sobre cabimento do habeas corpus no STJ e no STF. Qual que é a jurisprudência deles hoje, no sentido de conhecer um habeas impetrado, especialmente um habeas substitutivo, e aí eu vou explicar melhor um pouquinho mais para frente. O habeas corpus em substituição ao recurso especial, à revisão criminal, ao recurso ordinário constitucional, enfim, como vem a jurisprudência do STJ e do STF nesse sentido hoje, inclusive em substituição ao recurso extraordinário também, segunda turma aceita muito bem isso. E por que fazer isso, né? Por que usar essa estratégia e não a de seguir o caminho que seria o caminho comum ali do sistema recursal brasileiro, que é sair um acórdão e você interpõe o RESP, por exemplo, né? Quando que é melhor fazer o HC ao invés do RESP? Enfim, vou falar um pouquinho disso, só que antes eu vou falar só para vocês entenderem como o tema habeas corpus hoje é importante. Vou trazer para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui, professora, se não aparecer, você me avisa. Vou mostrar alguns temas para vocês, algumas jurisprudências do STJ e do STF. Está vendo na tela, professor? Sim, está aparecendo na tela. Está vendo, né? Só para vocês terem uma ideia do quanto habeas corpus é importante hoje, e do quanto ele é mágico. Primeiro, né? O HC ele é cabível em qualquer hipótese de constrangimento legal. Vou até parar de compartilhar aqui. O HC ele é cabível em qualquer hipótese de constrangimento legal. Então, ainda que seu cliente esteja solto, óbvio que você, verificando ali uma hipótese de constrangimento legal, ainda que indiretamente ligada à liberdade de locomoção, você já pode impetrar um HC pedindo, por exemplo, o trancamento de uma ação penal, né? Imagina que o teu cliente está solto, mas tem uma hipótese ali de nulidade de uma busca e apreensão, ou de uma busca domiciliar. Evidentemente que você já pode começar a questionar isso, não precisa esperar o término daquela ação penal. Se a ilegalidade ali for aferível logo de plano, você já pode impetrar um HC imediatamente pedindo para trancar aquela ação penal. Então, tem diversos temas que foram consolidados na jurisprudência do STJ e do STF no julgamento de habeas corpus, e não no julgamento de recursos especiais e recursos extraordinários, que é o que a gente imagina que poderia acontecer. É o caminho natural disso acontecer, né? Mas hoje não. Hoje não. Alguns temas que eu trouxe aqui para vocês. Reconhecimento de pessoas. Esse reconhecimento de pessoas do tema aqui, da 226 do Código de Processo Penal. Eu acho que é um dos temas que a gente mais discute hoje em dia, com decisões muito lindas, eu diria, do Rogério Schietti, que tratou sobre o 226. A Jana Matida também tem escritos muito bons sobre isso, que é a 226 CPP, é aquele que prevê aqueles filmes americanos que a gente vê. Uma pessoa está sendo investigada por um crime, geralmente contra o patrimônio, contra a vida, e aí a vítima, a suposta vítima, ou testemunhas, tem que reconhecer essa pessoa, e tem um rito para que você reconheça uma pessoa investigada. E o 226 prevê esse rito. O problema é que, até 2, 3 anos atrás, os tribunais superiores entendiam que não necessariamente você precisava seguir exatamente o que dizia o 226 do CPP. Só que agora isso é uma obrigação. E é irrepetível. E, inclusive, virou uma resolução no CNJ. Mas vejam, é um tema extremamente importante que se consolidou em jurisprudência dos tribunais superiores no julgamento de um habeas corpus, que é o HC 598-886, que, inclusive, depois eu posso disponibilizar para a doutora Michele, porque esse próprio tema do 226, ele já avançou ainda mais depois desse primeiro habeas corpus, com outro RHC no Supremo, com outro habeas corpus do Reinaldo Soares da Fonseca, da quinta turma, lá na STJ, e veja, tudo por meio de habeas corpus, não por recursos especiais. Um outro tema interessante que também se consolidou por meio de julgamento de habeas corpus é invasão de domicílio, no HC 598-051. Esse aqui é interessante, né? Porque esse HC trata de consentimento da entrada na residência, porque até então os tribunais superiores aceitavam o seguinte: a polícia dizia que, por exemplo, recebia uma denúncia anônima que em tal casa estava sendo praticado delito de tráfico de drogas. E aí a polícia dizia que, ao chegar lá nessa casa, a pessoa teria autorizado. Isso valia. Isso valia para flexibilizar esse direito à intimidade ali, à inviolabilidade do domicílio. Essa invasão era considerada lícita pelos tribunais superiores. Hoje em dia não é mais. Como? Por meio desse julgamento de habeas corpus também.
que tratou dos requisitos sobre o consentimento livre da pessoa em autorizar que a polícia, por exemplo, entre na casa dela. Hoje não pode uma evasão em domicílio por denúncia anônima e sem... Foi aqui que esse julgamento que trouxe aquilo de gravar, né, a polícia gravar o consentimento da pessoa ou assinar um termo. É por isso, inclusive, que as câmeras acopladas na PM são tão importantes, né? Parece que nós estamos regredindo um pouco isso aqui em São Paulo. Outro tema importante, busca pessoal, que também foi o Rogério Schetti, na RHC 158.580 da Bahia. Denúncia anônima, por si só, não autoriza, não é uma fundada razão para que se realize uma busca pessoal. Não é uma fundada suspeita, lá 240, parágrafo 2º, 244 do Código de Processo Penal, para que se realize uma busca pessoal. Impressões subjetivas também não. Inclusive, esse voto, que é do RHC 158.580 da Bahia, ele é muito bom e trata muito bem sobre racismo estrutural. Tem umas pesquisas muito interessantes que o Rogério Schetti traz no voto dele, que mostram que em São Paulo e no Rio de Janeiro, mais de 99% das buscas realizadas pela PM são infrutíferas. Não levam a nada, não encontram nada de ilícito com as pessoas. E aí a gente faz uma comparação ali, né? Tem uma pesquisa do IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que mostra que a cada 10 pessoas abordadas na rua, 8 são negras. Então, o Rogério Schetti traz tudo isso nesse voto que eu indico que vocês leiam. Recurso em habeas corpus 158.580 da Bahia. Mas veja, aqui a jurisprudência do STJ se consolidou sobre esse tema, busca pessoal, requisitos que satisfazem a busca pessoal. Qual é a fundada, o que seria uma fundada suspeita? Isso veio no julgamento de habeas corpus. Outro, tráfico privilegiado e a hediondez do tráfico privilegiado, né? Hoje, o tráfico privilegiado ele não é hediondo, isso, inclusive, está previsto na LEP, mas esse entendimento de que o tráfico privilegiado, aquele do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, não é hediondo, isso veio no julgamento de um habeas corpus também, no HC 118.533, da ministra Carmen Lúcia. Foi nesse julgamento de habeas corpus, inclusive é um caso de 772 quilos de droga. A pessoa foi condenada pelo tráfico privilegiado, ou seja, ela preencheu os requisitos ali do parágrafo 4º, primário com bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas, aplicou a minorante do tráfico privilegiado, e aí a Carmen Lúcia, isso aqui foi um julgamento do plenário da STF, entendeu que o tráfico privilegiado, diferente do tráfico caput, não é hediondo. Isso aqui faz muito tempo. E aí agora, com o pacote de crime, alterou a LEP e virou uma previsão legal mesmo, e não jurisprudencial. Mas, de novo, uma jurisprudência consolidada por meio de habeas corpus. Quantidade de drogas na dosimetria da pena também, o caótico artigo 42 lá da Lei de Drogas, que fala que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas influenciam na dosimetria da pena. Aí tinha juiz que aumentava a pena base, que é o que fala o artigo 42, tinha juiz que modulava o tráfico privilegiado, tinha juiz que fazia uso 2, enfim. Nesse HC, o HC 725.534, relatoria do Ribeiro Dantas, a terceira sessão do STJ firmou o entendimento de que a quantidade de drogas na dosimetria da pena em um crime de tráfico, é óbvio, a quantidade de drogas, mas enfim, ou o juiz aumenta a pena base, ou ele modula o tráfico privilegiado. Nunca pode ser os dois. E a quantidade de drogas por si só também não afasta o tráfico privilegiado. E tem uma notícia de hoje, né? Hoje, a terceira sessão do STJ, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou uma DPF que tratava sobre as guardas civis municipais, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que as guardas civis municipais são integrantes do sistema de segurança pública, mas isso não era nenhuma novidade, né? O STJ ele tem um entendimento que foi fixado no recurso especial, que guarda civil municipal não pode realizar buscas que não estejam ligadas à competência deles, né? A Guarda Civil Municipal, ela, de fato, está ali no título da Constituição, que trata sobre segurança pública, mas ela não tem competência de patrulhamento ostensivo, igual tem a PM e a Polícia Civil. Quem tem essa competência está lá no 144 caput da Constituição. A GCM está no parágrafo 8º, que trata sobre bens municipais. E aí, hoje, no HC 800, não tem nesse resumo, né? Anotem aí, 830.530, de novo, do Rogério Schetti, agora a terceira sessão julgou hoje isso, dizendo o seguinte: olha, o julgamento do Supremo na semana retrasada não muda em nada o nosso entendimento. Porque, de fato, a gente sabe que a GCM participa da segurança pública.
Só que as atribuições dela não são de patrulhamento ostensivo, igual é o da PM e da Civil. Ela pode realizar buscas? Pode, desde que esteja diretamente ligado à competência constitucional dela. Então, vamos supor, ela está em frente a uma escola pública ali e começa a ter alguma confusão. Evidentemente que ela pode, ali, por conta de uma escola pública, fazer algum tipo de busca. Porque aí vai estar na competência dela. Então, acabou essa discussão, porque começou um monte de notícia de jornal falando que o STF tinha acabado com a jurisprudência do STJ sobre GCM, enfim. Não acabou, né? Hoje foi o julgamento do HC 830 e 530 que finalmente acabou essa discussão. O STJ falando que a decisão do STF não mudou em nada a jurisprudência do STJ. E aí, gente, pelo fato do HC ser tão brilhante, assim, mágico e caber para tanta coisa, é evidente que os tribunais superiores iam criar alguma jurisprudência defensiva, né, sobre o não cabimento de habeas corpus. Isso é muito comum mesmo. E aí, uma das primeiras decisões que eu tenho conhecimento sobre isso, sobre uma jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, em não mais aceitar qualquer tipo de habeas corpus, foi nesse HC, o HC 108.715 do Rio de Janeiro, do Marco Aurélio. Inclusive, o Marco Aurélio ele se arrependeu. Ele, há 1 ou 2 anos atrás, ele deu uma entrevista para o Conjur e falou que se arrependimento matasse, ele estaria morto por conta desse HC aqui. Mas o que a primeira turma da STF falou? Faz tempo isso. Falou, olha, nós não vamos mais aceitar HC substitutivo de instrumento próprio, que é o tema da palestra de hoje. Não vamos mais aceitar HC substitutivo de ROP, que é o recurso ordinário constitucional. Não vamos mais aceitar HC substitutivo de recurso extraordinário. E por que esse é um tema relevante? Talvez quem está começando agora na advocacia não vai entender muito bem, mas é o seguinte, imagina a seguinte situação. O teu cliente está preso preventivamente e ele está respondendo por um crime de roubo. E aí você viu que o reconhecimento de pessoas aí do 226 é ilegal. Ele é condenado em primeiro grau, você entra com recurso de apelação, perde. Tem um acórdão no Tribunal de Justiça de São Paulo, mantendo a condenação. Se você interpor um RESP para tentar anular essa prova e absolver ele, e ele está preso preventivamente, isso é um detalhe importante. Se você interpor um RESP, cara, esse RESP ele vai ser julgado. Olha, aqui em São Paulo acontece exatamente dessa forma, tá? Você interpõe um RESP, abre prazo para contrarrazões do MP. Aí depois disso, vai para o presidente do TJ, e sempre recusa o nosso RESP. Ele não admite. Não admite uma 7, um monte de coisa. Aí o que a gente tem que fazer? Um agravo em RESP, para obrigar que esse caso suba para o STJ. E também é muito comum que isso esbarre de novo, só que agora na presidente do STJ. E aí a gente tem que fazer um agravo regimental e um agravo em recurso especial. Enquanto isso, nosso cliente está preso. Então, o que é melhor? Você interpor o RESP nessa situação, nesse exemplo específico que eu dei. Você interpor um RESP, esperar 1 ano e meio para ver o que vai virar, ou impetrar um habeas corpus direto no STJ, questionando a nulidade dessa prova pedindo absolvição. É evidente que é muito mais eficaz impetrar um habeas corpus direto para o STJ. Não tem o prazo para contrarrazões, que eu falei que tem quando a gente interpõe um RESP. Você impetra direto lá, o pedido liminar é julgado sem abrir vistas para o Ministério Público Federal. Às vezes você pode soltar o teu cliente em 1, 2 dias depois do acordo. Então, em alguns casos, e eu faço muito isso hoje em dia, e agora está mais aceito, né, mas eu vou contar a evolução para vocês, os meus recursos previstos, né, os recursos legalmente previstos, para mim, acabam ali na apelação já. Porque depois da apelação, perdi, meu cliente está preso preventivamente, é HC para o STJ. Aí perdi, aí é os recursos para cima. Agravo regimental para ter um julgamento colegiado, depois um ROC para o STF, enfim. Então foi aqui. E aí, depois desse julgamento específico do Marco Aurélio, da primeira turma, cara, ficou uma loucura. Porque STF e STJ não aceitavam mais nada. Nenhum tipo de HC podia ser uma coisa mais absurda do mundo. Eles simplesmente falavam assim, não posso julgar. É um HC substitutivo. Não posso. Beleza. A súmula 691 fala já. O que aconteceu nesse meio tempo? O número de HCs impetrados no STJ e no STF só aumentou. Ou seja, essa ideia que o STF talvez tinha de reduzir a quantidade de impetrações de habeas, não rolou. E muito porque, igual eu falei iniciando aqui a palestra, primeiro e segundo grau não seguem o entendimento consolidado deles. Não seguem. Aí a gente sempre tem que subir.
fazer o quê? E só aumentou o número de impetrações. Olha esse dado interessante que o Sebastião Reis Júnior deu. Isso aqui está no YouTube, tá, gente? Se vocês colocarem ó, RHC 126.272, põe lá, RHC 126.272, migalhas. Era um caso que a sexta turma estava julgando um furto de R$4. R$4. Chegou lá no STJ. Que primeiro e segundo grau não aplicaram insignificância. O Sebastião Reis Júnior, eu acho que eu nunca vi um ministro ficar tão puto da vida, assim, ao vivo, sabe? E demonstrando que realmente ele estava bravo. Ele falou assim, gente, como é possível? Nós somos o Superior Tribunal de Justiça. A gente está julgando um caso de um furto de R$4. Como é que pode? Aí ele traz esses números, né? Ele traz esses números aqui. A quantidade de habeas impetrados no STJ, tá, gente? No STJ. 80 mil em 2017, 100 mil só vai aumentando. Esse caso é de 2021, então só tem os dados até 2020, que é os dados do próprio Sebastião. É 124 mil. Faz as contas, gente. São 10 ministros na terceira sessão. Isso aqui dá 12 mil habeas para cada ministro. Como é que vai ter uma prestação jurisdicional boa, de qualidade? É difícil, né? E por que continua aumentando? Porque eles começaram a ver, com o tempo, que não adiantava nada simplesmente se recusar a aceitar os HCs substitutivos. Não aceitava, não adiantava. Nós, advogados, defensores, continuamos impetrando os HCs substitutivos, muito porque tem um artigo muito mágico também no CPP, eu diria, que é o artigo mais bonito que tem, que é o parágrafo 2º do artigo 654. Parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, ele fala mais ou menos o seguinte, fala, ainda que não seja cabível o habeas corpus, é possível que a ordem seja concedida de ofício se verificar flagrante ilegalidade. É basicamente isso. É o ministro falando assim, ó, você não deveria ter entrado com habeas, mas ó, realmente você está certo, eu vou conceder uma ordem de ofício. Basicamente isso, traduzindo. Então, eles começaram a ver que não adiantava simplesmente recusar os HCs, não conhecer os HCs e não analisar o mérito, passaram a conceder as ordens de ofício por conta do 654, parágrafo 2º, e agora chega o tema da nossa aula. Como é que está hoje a hipótese dos HCs substitutivos? Antes, só vamos voltar um pouquinho para essa súmula 691 aqui. A súmula 691 do STF, ela é o caos na vida do advogado criminalista e do defensor público. Ele fala basicamente o seguinte, imagina uma hipótese que você impetra um habeas corpus no Tribunal de Justiça e faz um pedido, o teu HC é o seguinte, liminarmente você pede a revogação da preventiva e no mérito você pede a declaração da nulidade da busca pessoal. E aí, a tua liminar é indeferida. Dessa liminar indeferida não existe recurso. Não existe recurso contra uma liminar indeferida. Não dá para fazer uma grava regimental, não dá para fazer uma embargo de declaração, não existe recurso. Aí, o que dá para fazer, para nós, é subir um HC para a instância superior. Só que é aqui que entra essa súmula 691. Essa súmula 691 ela fala o seguinte, ó, não cabe HC contra uma liminar indeferida em outro HC. Inicialmente, essa súmula do STF era do STJ para o STF, ou seja, impetramos um HC no STJ, uma liminar foi indeferida. E aí, essa súmula fala, não pode impetrar um HC para o STF, mas o mesmo vale a nível de TJ para STJ. E aqui só uma coisa para vocês não confundirem, tá? Liminar indeferido em habeas corpus é absolutamente diferente de habeas corpus indeferido liminarmente. As expressões são bem parecidas, mas é bem diferente uma coisa da outra. Uma liminar indeferida é isso que eu falei. Não é uma decisão terminativa, o seu habeas corpus vai ser julgado depois, pelo colegiado, ali, pela Câmara Criminal, se for no TJ, pela turma, se for no STJ. Agora, um HC indeferido liminarmente é uma decisão terminativa. O mérito foi julgado. Aí dessa decisão cabe recurso. Isso aí vocês não podem deixar passar, porque tem gente que, nossa, foi indeferido liminarmente, agora é só esperar que vai julgar o mérito. Não, pelo amor de Deus, vocês vão perder o prazo do recurso. E aí tem que ver qual que é o recurso cabível. Se for uma decisão monocrática, vai ser o agravo regimental, se for colegiado, em tese é o ROC, né, para a instância superior. Mas, enfim, essa súmula 691 diz isso. Você não pode impetrar um habeas corpus para a instância superior contra uma liminar indeferida. Só que, evidentemente, que alguns temas existe uma flexibilidade quanto a isso, né? E é isso que eu quero trazer para vocês hoje.
Você quer um trecho de um voto do Gilmar Mendes. Em quais casos que a súmula 691 ela é superada, né? Ela é flexibilizada? Alguns temas bem específicos, eu vou ler aqui com vocês essa parte do voto dele, mas já vou adiantar. Ó, algumas coisas que superam a súmula 691 e vale a pena você subir para o STJ se perder uma liminar no TJ, vale a pena você subir para o STF se perder uma liminar no STJ. A não conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar de uma mulher gestante, ok? Isso aqui, se você perde uma liminar no TJ, eles não convertem a preventiva em domiciliar e ela preenche os requisitos, cara, pode subir, que provavelmente a ordem vai ser concedida de ofício aí no STJ ou no STF, né? Outro tema, que é muito comum, principalmente aqui em São Paulo, preventiva de primário com pouca quantidade de drogas. Então, você vai ver aí, o teu cliente tem de 18 a 24, 25 anos, aí foi preso com 15, 20, 30 gramas. Eu já tive casos que superei a súmula 91 por 600 gramas de primário. Mas aí, primário, veja, é um crime sem violência, grave ameaça. STF entende que não é cabível preventiva nesses casos, principalmente por conta do parágrafo 4º ali do 33 da Lei de Drogas, que provavelmente vai ser aplicado pelo fato de ser primária com antecedentes. Aí a preventiva se torna desproporcional. Nesses casos, também vale a pena subir para o STJ contra uma liminar deferida. Outro que vem acontecendo muito, e assim, não tem o menor cabimento isso acontecer aqui, mas aqui em São Paulo acontece demais, que é manter uma prisão preventiva porque a pessoa não tem condição de pagar fiança. Isso é um absurdo, é um absurdo. O STJ vem rechaçando isso muito, inclusive criticando fortemente São Paulo, fortemente. Então, se você tem alguma situação dessa e perde uma liminar no TJ, vai ser julgado o mérito depois no TJ, mas, cara, você já pode subir, que provavelmente você vai superar a súmula 691. Ou seja, a súmula 691 é superada quando está evidente a ilegalidade, a teratologia daquela liminar, que foi indeferido, e quando essa liminar indeferida, ela vai em desencontro com o entendimento do STJ e do STF, tá? Desde que sejam algo consolidado. Eu acho que eu até separei um caso aqui. Ah, tá. Eu separei um caso aqui do meu escritório, de Jacupiranga, se não me engano. Meu cliente é primário com meus antecedentes, 700 gramas de droga. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela quantidade de drogas apreendidas. E aqui é um negócio interessante. Quantidade de drogas apreendidas não é fundamento para preventiva. Não é fundamento. Porque qualquer quantidade de droga, 1 grama é uma quantidade de droga, 1 tonelada também é uma quantidade de droga. É muito aberto isso. Isso não justifica a imprescindibilidade da prisão preventiva. Se prevalecer a compreensão de que a quantidade de drogas pode, por si só, fundamentar a preventiva, então qualquer pessoa presa em flagrante pelo tráfico de drogas vai responder o respectivo processo penal preso. E isso já foi enfaticamente repelido pelo Supremo Tribunal Federal quando declarou a inconstitucionalidade do termo vedado à liberdade provisória do artigo 44 lá da Lei de Drogas. Então, esse caso, o que aconteceu? Eu entrei com um HC, e era um caso que tinha nulidade da busca pessoal também. Então, liminarmente, eu pedi a revogação do preventivo e, no mérito, eu pedi o trancamento da ação penal pela nulidade da busca veicular, no caso, da busca veicular. Eu perdi a liminar. Eu subi para o STJ, a presidente do STJ indeferiu liminarmente meu HC, ou seja, aí dessa decisão aqui, cabe um agravo regimental para eu obrigar a presidente a distribuir para algum dos ministros, da terceira sessão, tá? Artigo 258 do Regimento Interno. Mas, ao mesmo tempo, eu já subi um HC para o STF também, tentando superar duplamente aqui a súmula 691. E o Edson Fachin, ele falou exatamente isso, no HC 229, 469, superando a súmula 691, falando que quantidade de drogas não justifica uma prisão preventiva, e isso é um entendimento consolidado ali no Supremo. Eu falo meio assim porque consolidar na segunda turma, eu tive sorte que eu caiu na segunda turma, né? Primeira turma parece que pode qualquer coisa, né? Qualquer coisa justifica manter prisão. Habeas corpus substitutivo de revisão, isso aqui eu acho que é o mais importante de hoje, tá? Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Não é raro clientes procurarem a gente para atuar na execução. E essa é uma dica que eu dou para todos vocês. Quando vocês forem contratados para atuar na execução penal, vejam o processo principal, vejam o que aconteceu lá. Cara, sempre vai ter alguma coisa que daria para arrumar. Não no próprio processo da execução penal, mas por meio de habeas corpus substitutivo, ou por meio de uma revisão criminal. Nulidades, condenações,
com base em invasão em domicílio, busca pessoal ilícita, ou uma nulidade 226, enfim. E até mesmo dosimetria da pena. Tá? Casos em que a dosimetria da pena está errada. Por exemplo, o tráfico já está afastado pela quantidade de drogas. É muito comum aqui em São Paulo. A gente pegar um caso de execução penal, que a pessoa é primária, 5 anos, 10 meses de prisão, em regime fechado, e a gente vai ver a guia ali de recolhimento. Porra, é primária, 5 anos, 10 meses, por tráfico. O que aconteceu, né, para afastar o privilegiado? Aí você vai ver quantidade de drogas apreendidas. Só que esse caso está transitado em julgado. E aí, o que você faz? Né? Bom, o caminho normal seria o ajuizamento de uma revisão criminal. Só que eu não indico fazer isso. Eu indico fazer um HC, substitutivo de revisão criminal. Se você, é óbvio, gente, se vocês não precisarem produzir nenhuma prova, porque a HC demanda prova pré-constituída. Vocês não podem produzir prova em HC, ok? Então, se está tudo lá, e aí, eu tenho um caso, eu vou citar exemplo aqui também do meu escritório. Eu já vou passar para ele, já para vocês entenderem melhor, porque eu acho que sai do mundo do extrato. Ó, aqui, o caso aqui do meu escritório. Meu cliente era primário com antecedentes, foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado. A família me procurou para atuar na execução do regime fechado até o semi-aberto. Aí eu fui dar uma olhada lá no... Isso era uma segunda-feira, eu lembro até hoje. Aí eu fui dar uma olhada no processo principal e vi que a 8ª Câmara, ou a 10ª Câmara, não lembro. Ah, não pus aqui, né? Eu acho que foi a 8ª é péssima. A 8ª Câmara Criminal aqui do TJ de São Paulo afastou o tráfico privilegiado pela quantidade de drogas apreendidas. E era isso aqui de droga apreendida, ó. 63 gramas de maconha, 13 de cocaína, 9 de crack. Falando que essa variedade de drogas significa que o meu cliente, né, que agora passou a ser meu cliente, se dedicava a atividades criminosas e por isso não podia aplicar o parágrafo 4º ali, né? A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. E, gente, esse é enfaticamente repelido pelo STJ e pelo STF. É sério, acho que faz uns 10 anos. Faz uns 10 anos que o STJ e o STF todos os dias concedem ordens de habeas corpus, aplicando o tráfico privilegiado, mudando decisões do TJ, especialmente de São Paulo, falando que quantidade de drogas não significa que a pessoa se dedica a atividades criminosas. Gente, no processo penal só existe uma presunção, que é de inocência. Presunção de culpa, presunção que se dedica a atividades criminosas, não vale. Ilações, conjecturas. O que eu fiz nesse caso? Como ele tinha transitado em julgado com uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu impetrei um habeas corpus substitutivo de revisão criminal no STJ, porque não daria supressão de instância, né? Segundo grau já tinha tratado especificamente sobre o tema, e eu acho que foi numa terça que eu impetrei. Na quinta, o Ribeiro Dantas, aqui, ó, diminuiu a pena desse caso, desse cliente aqui, para 1 ano, 11 meses, 10 dias, aplicando o tráfico privilegiado. Não, e detalhe, ele estava preso há mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Aí saiu essa decisão, eu que tinha sido contratado para atuar até o semiaberto, o cara foi solto. Deu extinção da punibilidade dele. Olha que coisa. Então, o HC substitutivo de revisão criminal, ele é muito eficaz. Por isso que eu falo, quando vocês forem contratados para atuar numa execução penal, óbvio, veja o processo de execução, vê se não tem nenhum direito para ser requerido ali, alguma progressão, alguma remissão de pena, mas olha, por favor, o processo principal. Especialmente para ver se teve nulidades ou erro na dosimetria da pena. Muito comum, muito comum. E aí você pode tentar corrigir isso por meio de HC. E quem é competente para julgar isso? Então, é o caso que eu falei aqui. Esse, como tudo estava discutido já, pré-questionado até o 2º grau, eu estava atacando a decisão coatora, era um acórdão do TJ, eu podia impetrar o HC direto no STJ. Agora, pensa o seguinte, isso aqui é muito comum acontecer também, e dói meu coração. Mas você vê que foi uma evasão ilegal em domicílio. E o advogado ou a advogada que estava representando esse seu cliente lá na ação penal, que já transitou julgado, não questionou essa nulidade. Não questionou a nulidade da evasão em domicílio. E, por consequência, o TJ também nem analisou esse tema. O que você tem que fazer? Você tem que começar um HC substitutivo de revisão no 2º grau. Tá? Você não pode começar no STJ, porque aí daria supressão de instância. Nossa, isso é uma droga, por quê? Porque o HC substitutivo de revisão criminal a nível de TJ não é nem um pouco aceito, nem um pouco aceito. Sim, eles repudiam. E aí é um rolo, porque você tem que entrar no STJ depois para pedir para o STJ obrigar o TJ a julgar. Enfim.
Mas como é que está hoje a jurisprudência da quinta e da sexta turma sobre cabimento de HC substitutivo? Ó, de revisão criminal. Ó, gente, esse aqui, diferente do RESP, que é o próximo, o HC substitutivo de revisão criminal, a jurisprudência hoje sobre cabimento, ela é um pouco caótica, tá? Mas tem precedentes aceitando. Eu trouxe dois para vocês. O RHC, aqui do STF, ó, 146.327, que fala o seguinte: perfeitamente possível impetrar o HC em substituição e revisão. Se é questão de direito, não precisa de violação probatória, está com prova pré-constituído, impetra o habeas corpus substitutivo de revisão, que é muito mais rápido para ser julgado. E na sexta turma tem dois precedentes do STJ, que é o HC 761.799 e o HC 570.944, da sexta turma, admitindo a possibilidade de se impetrar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Esse caso aqui era interessante, inclusive, depois baixem a decisão e leiam, é o HC 761.799. O relator era o Sebastião Reis Júnior e ele ficou vencido, que era um HC substitutivo de revisão criminal, questionando o afastamento do tráfico privilegiado, porque o TJ de São Paulo tinha afastado, porque esse paciente aqui, ele tinha uma anotação por ato infracional. E atos infracionais não afastam o tráfico privilegiado também. Porque a pessoa continua primária com bons antecedentes. Ok? E aí, a pessoa que o advogado impetrou habeas corpus no STJ, pedindo a rescisão do acórdão do TJ, o HC substitutivo de revisão, o Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente o habeas corpus, falou, ó, não cabe HC substitutivo de revisão criminal, não vou analisar isso. Aí o advogado fez um agravo regimental e teve uma discussão muito boa. Isso aqui também tem no YouTube do STJ, os ministros discutindo sobre isso, sobre HC substitutivo de revisão criminal. Se pode ou não pode. E aí ficou vencida a tese do Rogério Schietti. Pode, perfeitamente possível. Inclusive, ele cita vários exemplos, tá? Inclusive, o maior exemplo de todos para mim, que é esse aqui, ó. Na primeira. O HC do reconhecimento de pessoas, 598.886, era um habeas corpus substitutivo de revisão criminal. E olha o tanto que ele mudou a nossa vida, a vida do criminalista, né? Para 2023 aqui. Ele falou, gente, mas a gente já jogou vários habeas corpus substitutivos de revisão, isso nunca foi um problema. Por que hoje está sendo? Né? E HC substitutivo de recurso especial. Aqui entra no que eu dei exemplo já, né? Você está com um caso aí em que teu cliente está preso preventivamente. E aí vem um acordo e mantém a condenação do teu cliente. Aí tem qualquer coisa que você pediu, sei lá, tem uma nulidade de invasão do domicílio, de busca pessoal, de busca e apreensão, ou um crime contra o patrimônio. Tem a nulidade de 26, a dosimetria está errada, sei lá, alguma coisa. Se o teu cliente é primário, está preso preventivamente, não responde a uma outra ação penal, cara, não tem cabimento você interpor um REP. Para mim, na minha visão, se ele está preso. É muito mais eficaz o HC substitutivo de resto. Quem julga muito mais rápido, pensa que seu cliente está preso. E assim, para mim, eu defendo isso, eu tenho um curso sobre HC, meu livro vai ser publicado esse ano também. Para mim, HC cabe em qualquer hipótese em que se discute constrangimento legal. É isso que é necessário para se conhecer um habeas corpus. E que lide, evidentemente, com a liberdade de locomoção, né? Então, se você impetra um habeas corpus em substituição ao recurso especial, teu cliente está preso, e você está discutindo o mérito ali, o 226 CPP, ou, sei lá, pedindo revogação da preventiva. Como é que um ministro, um desembargador pode falar, não conheço o habeas corpus? Pô, teu cliente está preso. Você está discutindo um constrangimento legal. Está ligado à liberdade de locomoção. Como é que não conhece isso, entendeu? Mas, enfim, nessas hipóteses, eu sempre faço o HC substitutivo de resto. A sexta turma é tranquila, pacífico que pode. Pode o HC substitutivo de resto tranquilamente. Eles, assim, eles nem falam, nossa, trata-se de habeas corpus substitutivo, eles nem falam. Eles só falam, gente, é um habeas corpus, está atacando tal coisa, entendeu? Isso aqui veio nesse julgamento aqui, ó, no agravo regimental, no HC 698.64, de novo do Rogério Schietti. Olha tanto que a gente fala do Rogério Schietti, né? Que ele fala, olha, é estratégia defensiva. É estratégia defensiva válida. Você impetrar o habeas corpus em substituição ao recurso especial. O que realmente não pode, e aí, assim, se os ministros verem, eles não vão conhecer teu habeas, é você fazer os dois ao mesmo tempo, né? Fazer um HC e um resto. Discutir a mesma coisa. Aí vai privilegiar o sistema recursal, né? Se quando o assessor for ver o teu HC, ver que você interpôs um recurso especial, aí provavelmente o teu HC não vai ser conhecido, vai perder o objeto. Tá?
O entendimento da quinta turma é de que não cabe. Só que, gente, veja uma coisa. Eu falei do artigo 654, parágrafo 2º do CPP, que fala que ainda que não caibam habeas corpus, pode ser concedida a ordem de ofício. Como que está hoje, assim? Gente, ainda que a quinta turma, por exemplo, não aceite HC substitutivo de RESP, a primeira turma do Supremo não aceite HC substitutivo de recurso extraordinário, se você impetrar o HC substitutivo, eles vão analisar o mérito da tua impetração para ver se tem alguma ilegalidade que vai ser corrigida de ofício, entendeu? Então, o resultado prático ele é o mesmo. Se você impetra um HC substitutivo de RESP e cai na quinta turma, puta, que merda, né? Beleza, ok. Os ministros da sexta turma, eu compreendo que são um pouco melhores. Mas eles vão analisar o mérito. É que a decisão deles vai ser assim: não conheço o habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício. Eu trouxe um outro caso aqui do meu escritório também, quer ver? Que caiu com o Dantas. Ó, minha cliente foi presa com 570 quilos de maconha lá na fronteira de Ponta Porã, né, Paraguai, inclusive. Aí ela foi presa preventivamente, não conseguimos revogar de denúncia preventiva, que é 570 quilos, né? Mas primário com bons antecedentes, enfim. Ela foi presa junto com o marido, inclusive. Não tinha nada a ver com a paçoca, foi presa. Aí ela respondeu esse processo presa em primeira instância. Deu 5 anos de prisão, deu 5 anos de reclusão, afastando o tráfico privilegiado, e o juiz, ele falou exatamente o seguinte. Ele me ajudou, esse juiz, ele ajudou a gente. Ele falou, olha, em relação a ela chama Felicita, em relação a Felicita, eu não vou aplicar o tráfico privilegiado por conta da quantidade de drogas. Se fosse uns 2 quilos, eu aplicaria, eu juro, tá exatamente assim na sentença. Se fosse uns 2 quilos de droga, eu aplicava. Isso ajudou muito. Bom, a gente interpôs o recurso de apelação, a pena aumentou, foi para 7 anos, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul aumentou a pena para 7 anos, usando os mesmos fundamentos, e ela presa. E ela continuando presa preventivamente. Aí o que a gente fez? A gente foi diante do acordo do TJ e impetrou um habeas corpus substitutivo de recurso especial no STJ. Caiu com o Ribeiro Dantas e ele aplicou o tráfico privilegiado, reduzindo a pena em 2/3 ali, ficou em 2 anos e 4 meses. Ela já estava quase 2 anos presa já. E aí hoje ela está no regime aberto. O Ministério Público Federal, inclusive, agravou dessa decisão, fez um agravo regimental. E semana passada, terça-feira passada, saiu o acórdão da quinta turma, mantendo a decisão monocrática do Ribeiro Dantas, aplicando o tráfico privilegiado. Enfim, eu me propus aqui a falar sobre conhecimento de habeas corpus, que eu acho isso importante. Eu acho que é o tema mais importante. Porque antes de você fazer uma sustentação oral, antes de você despachar com um ministro, ir lá em Brasília, fazer essas coisas, você tem que saber impetrar o habeas corpus. Você tem que saber quanto que cabe o habeas corpus. Então, por isso que eu escolhi isso aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre sustentação oral, recursos que cabem dentro do habeas corpus, tem, por exemplo, um pedido de reconsideração que é possível, existe a hipótese, e aqui não é a nível de tribunal superior, mas vou dar uma dica para vocês. Se vir uma sentença penal condenatória e o teu cliente estiver preso preventivamente, aqui pode HC junto com a apelação. Você faz um HC só questionando só a liberdade dele, o direito de recorrer à liberdade, e geralmente na sentença ali vai vir mantenha o preso preventivamente, porque respondeu o processo preso. Isso não é um argumento idôneo, FIOL 387, parágrafo 1º. Então, você impedra um habeas corpus para o TJ contra essa sentença em relação à prisão preventiva e apela contra as teses de mérito. Entendeu? Não me façam um pedido de revogação de prisão preventiva na apelação, gente. Não façam isso, não tem nenhuma eficácia, tá? Faz desse jeito. Sentença condenatória com cliente preso, HC sobre o direito de recorrer à liberdade e apelação. Enfim, tem muita coisa para falar. Poderia aqui falar sobre 1000 outros temas. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que isso é muito prático, né? À medida que vocês forem pegando o caso de vocês, vocês vão entendendo o que vale mais a pena. Se é o RESP, se é o HC, se os dois, dane-se, vamos ver o que vira, vai que o assessor não vê. Enfim, são casos e casos. Eu depois disponibilizo esse artigo aqui para vocês, vou mandar para a doutora Michele, e eu estou à disposição. Tem aqui meus Instagrams, ó, Caio Domingues e Descriminalize, tem meu e-mail aqui também, ó, é caiodomingues@dv.absp.org.br. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sou super disponível assim, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas podem mandar dúvida.
Jurisprudências também, se tiverem algum caso que não sabe muito o que fazer, fica tranquilo, eu posso ajudar vocês e eu me coloco à disposição. Beleza? Passo a palavra para a doutora Michele. Boa noite, doutor Caio. Obrigada pela palestra. Realmente é um tema que gera muita dúvida, não tem jeito. E é essencial, né? Eu mesma, esses dias, tive um problema com o RESP que não subiu e só com HC mesmo para a gente conseguir alguma coisa. Então, eu agradeço. Em São Paulo não sobe nada, o presidente ele não admite nenhum resto. Não, então, até que a gente desistiu foi para o HC. Então, essa via realmente, a gente se socorre dessa via. Exatamente. É muito eficaz. Vou deixar já o convite para posteriormente o doutor falar sobre a lei de drogas, que também é um tema que o doutor domina. Tá? Já estou fazendo em nome da comissão um convite aqui, convidando todas as pessoas que estão participando. E agradeço todo mundo pela disponibilidade nessa noite de quarta-feira chuvosa aqui em São Bernardo. Está caindo o mundo, inclusive o Ítalo, né, que é do nosso setor de eventos, ele falou, doutora, se acabar a luz, como que a gente vai fazer? Porque, assim, São Bernardo está caindo tudo. Meu Deus. Não, mas, olha, eu aceito o convite. Lei de drogas eu também gosto bastante, olha. A gente agradece bastante. Pessoal, eu vou colocar no chat o meu WhatsApp, que o Dr. Caio vai disponibilizar algum material para a gente. Então, assim, vai ter meu WhatsApp lá, assim que eu puder, eu encaminho para vocês, tá bom? E eu agradeço todo mundo pela presença. E sem palavras, doutor, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Imagina, doutor, eu que agradeço o convite e estou à disposição de vocês. O pessoal do evento está pedindo para ligarem as webcams para a gente fazer um print, colocar na nossa página. Então, quem puder, não tiver vergonha. Vamos ver, a maioria ainda está com vergonha. Olha lá, Karina já desbloqueou. Doutora Bianca também, doutora Juliana, já está melhorando, o pessoal já está aparecendo aqui, doutora Mariana. Isso, a doutora Juliana já está linda. Certo, pessoal, só um minutinho que eu vou tirar o print, tá? Tá ótimo. Foi, obrigado a todos. Obrigada a todos, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, Obrigada, gente. tchau. Rafael, não tem problema, o importante é que participou. E, pessoal, preencham lá a lista de presença para vocês terem o certificado de vocês, tá bom? Tchau, tchau.